Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo de hoje irei falar sobre o Teorema de Pitágoras, mais especificamente a demonstração que Euclides deu dentro do livro dos Elementos. Então, nós sabemos, né, que o Teorema de Pitágoras é aquela velha fórmula, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, né? Ou a gente pode colocar como a ao quadrado, que é esse grandão aqui, é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou seja, basicamente estamos falando o seguinte, que a área deste quadrado grande é igual à soma das áreas desses quadrados pequenos, né? E se a gente for somar os quadradinhos, né? Então, 1, 2, 3, aqui tem 9, aqui tem 16. 9 mais 16 é 25 quadradinhos. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 5, que dá 25. Ou seja, visualmente a gente consegue ver que de fato é verdadeiro. Porém, obviamente, né, não existem apenas os valores de 3, 4 e 5, existem outros padrões de, de triângulos retângulos, no qual essa fórmula é verdadeira, né? A hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, né? Um que me vem à mente agora é o 12 ao quadrado, que é igual a 11 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então aqui nós temos diversos valores, né? 3, 4, 5, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. Aí tem todos os equivalentes a esses três números. Nós temos diversos outros também. Então, aqui, essa demonstração, nós não vamos utilizar valores numéricos, nós não vamos utilizar uma visualização simplesmente de área já premeditada, né? Nos valores de 3, 4 e 5. Nós vamos utilizar a geometria como ela era conhecida na antiguidade, a geometria das artes liberais, ou seja, vamos utilizar simplesmente os conhecimentos geométricos contidos nos elementos de Euclides, que são vamos colocar aqui o livro mais vendido, mais editado e mais estudado desde a antiguidade, só perdendo para a Bíblia. Então, nós vemos aqui que os elementos de Euclides eles são a base da educação matemática de toda a cultura ocidental e em parte da oriental, né? Aí a gente pode ver alguma diferença na influência, né? Historicamente. Mas aqui a gente vai falar do teorema de Pitágoras. Primeiro, o teorema ele apresenta para nós uma demonstração visual, seguindo os princípios de se utilizar somente régua e compasso, né? Então, ele não vai fazer aquela construção dos quadradinhos igual eu fiz anteriormente. Então, primeiro, ele já apresenta para nós aqui que ele quer que essa área seja igual à soma dessas duas áreas, tal como a fórmula nos diz. Primeira coisa que ele faz é traçar uma reta daqui desse vértice, do vértice B, até o ponto médio aqui do, do HI, né? Dessa outra borda do quadrado ali em cima. Muito bem, traçou o vértice, traçou a reta através desse vértice e do ponto médio. Depois disso, ele vai traçar uma reta desse vértice até aquele outro vértice. E depois uma outra reta desse vértice até esse outro vértice. Aqui vai ficar bem claro o porquê. A gente vai fazer semelhança de triângulos aqui. Por quê? Ó, aqui nós temos um quadrado, certo? Aqui nós temos outro quadrado. O que nós vamos ver? Que CE, ou seja, CE, ele é congruente a BC, certo? Porque BCDE é um quadrado. E AC é congruente a CI. Então, AC aqui, esse lado é congruente a esse. Portanto, vamos dizer assim, entre aspas, são lados iguais, são lados com a mesma medida, só que em posições diferentes, por isso que nós chamamos de congruente. Muito bem, então aqui a gente já concluiu que nós temos lados que possuem a mesma medida. Muito bem. A partir disso a gente vai construir o quê? Os ângulos.
Aqui na semelhança de triângulos, isso já é uma proposição que o Euclides ele já apresenta antes de fazer a demonstração do Teorema de Pitágoras. Ele já nos apresenta essa ideia de semelhança de triângulos. Aí tem os modos de semelhanças de triângulos, né? Nesse nosso caso aqui, nós temos a semelhança de triângulos através do lado, ângulo, lado. Ou seja, nós temos dois lados que são congruentes e um ângulo que é congruente. Vejam aqui, por exemplo, nós temos agora dois triângulos. Foi construído esse ângulo alfa e esse ângulo alfa, logo depois foi construído esse ângulo beta. Por quê? Porque se nós observarmos bem, aqui a AC é um lado que é congruente a CI. Portanto, esse lado aqui ele é congruente a esse lado aqui. CE é congruente a BC. Portanto, esse lado é congruente com esse. Muito bem. Agora, os ângulos. Nós vemos aqui que esse aqui é um triângulo retângulo, correto? E esse alfa, uma parte desse alfa aqui, que é esse pedaço aqui, é um ângulo reto. Do mesmo modo, aqui, como também é um quadrado, aqui é um ângulo reto. Sobrou então o quê? Nós temos um ângulo de 90 graus, um ângulo de 90 graus e um ângulo comum, certo? Então, os dois ângulos, o alfa, ele é 90 graus mais um pedacinho, e o beta é 90 graus mais esse mesmo pedacinho. Logo, nós temos o quê? Dois lados iguais, congruentes nos dois, certo? E dois ângulos congruentes também. Logo, pelo lado, ângulo, lado, nós temos que esses dois triângulos, o triângulo vermelho e o triângulo verde, são congruentes. Então, aqui nós temos todos os ângulos retos são iguais entre si, ou seja, esse ângulo reto é igual a esse ângulo reto. Dentro do postulado de Euclides, dentro da geometria euclidiana. Isso não é verdadeiro em outras geometrias não euclidianas, certo? Portanto, o ângulo ACE, ou seja, esse ângulo vermelho, ACE, ele é congruente ao ângulo BCI, que é o ângulo verde, o beta, né? Como a gente pode chamar. Logo, os dois triângulos eles são congruentes, por conta das medidas que a gente viu aqui atrás. Muito bem. Então, aqui a gente consegue concluir isso. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. A gente vai traçar a diagonal, né? BE daqui do quadrado, do quadrado que está com o triângulo ACE, tá bom? Muito bem. Por que a gente vai traçar isso? Porque existe um outro postulado, uma outra proposição de Euclides que diz que triângulos que estão sobre a mesma base e que essa base tem a base, existe uma reta paralela acima e você projeta esse triângulo, ou seja, você faz um movimento desse triângulo, esses triângulos vão ser iguais. Ou seja, essa base aqui, CE, nós temos aqui uma paralela a essa base e os vértices opostos a essa paralela, independente da posição, aqui, 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 aqui ou aqui, enfim, independente da posição nessa paralela, os triângulos serão sempre iguais, serão sempre congruentes, terão sempre a mesma área. Logo, se eles têm a mesma área, eles, ao possuírem a mesma área, a gente consegue concluir que a metade desse quadrado aqui é igual a esse triângulo, ou seja, a metade, que é um triângulo também, né? Esse triângulo azul, aqui esse triângulo, é igual ao triângulo vermelho. Então, eles têm a mesma base. É isso que está sendo dito. Não vou demonstrar essa proposição 37, mas deixo aí para que vocês possam ver como o Euclides demonstra depois, tá bom? É bem simples a demonstração. Muito bem, então aqui a gente já concluiu que esse triângulo vermelho tem a mesma área que o triângulo azul, ou seja, que metade daquele quadradinho. Agora a gente vai concluir a mesma coisa com base no triângulo verde, no outro triângulo. Então aqui nós temos a base IC, né? Então temos aqui a base IC. E nós temos a paralela aqui, ó. Vejam, nós temos esse
esse vértice na paralela e esse outro. Portanto, esse triângulo aqui verde é igual a esse triângulo roxo. É isso que está sendo concluído aqui, com base na mesma proposição. Então, aqui a gente não precisa ir muito longe, é a mesma explicação do outro, né? Triângulos que estão sobre a mesma base possuem as mesmas paralelas, né? O vértice oposto àquela base, ao ser estendido, ao fazer essa mudança do vértice, da posição do terceiro vértice, o triângulo tem a mesma área. Então, essa área verde tem a mesma área que metade, né, desse retângulo, né, desse retângulo. Muito bem. Então, a gente consegue concluir o quê? Que a metade desse quadrado é igual à metade desse retângulo. Então, BCDE, esse quadrado aqui, se metade desse quadrado tem a mesma área que metade desse retângulo, então o retângulo inteiro ele tem a mesma área que o quadrado inteiro. Então, esse quadrado aqui, nós temos, portanto, a mesma área que esse retângulo aqui. Então, essa área é igual a essa área, certo? Vejam que interessante. A gente acabou de ver que, né, preenchendo aqui, a gente vai ter a mesma área. É como se a gente projetasse esse quadrado dentro daquele retângulo ali. A questão toda agora é, nós vamos fazer a mesma coisa embaixo. Então, se nós seguirmos a mesma sequência, né, faz uma pausa aqui, faz uma pausa na parte vazia, tenta você agora fazer a mesma demonstração que eu fiz, ou seja, concluir que dois triângulos, pode ser da mesma cor, pode ser alfa, beta, pode ser gama, teta, vocês podem escolher aí. Esses dois triângulos, o vermelho e o verde, são iguais. Depois vocês vão concluir que a área desse triângulo vermelho é igual à área desse triângulo aqui, que é metade desse quadrado, e que depois você vai descobrir que esse triângulo verde aqui é igual tem a mesma área que esse triângulo roxo aqui dentro do retângulo. Logo, o quadrado inteiro é igual a esse retângulo inteiro, a área. Portanto, se essa área aqui é igual a essa área aqui, e essa área aqui é igual a essa área aqui, a gente conclui que, bom, isso é igual a isso e isso é igual a isso. Logo, o quadrado, né, o quadrado da hipotenusa, que é o lado maior do triângulo, é igual à soma das áreas dos quadrados dos catetos. Ou seja, essa área mais essa área é igual a essa área aqui. E é o que a gente conclui. Então, essa é a demonstração do Teorema de Pitágoras dada por Euclides. Percebam, a gente não utilizou letra, número, letra que eu digo x, y, z, né, numa soma. Não utilizamos, a gente usou a boa e velha geometria de régua e compasso. É óbvio, aqui já deixei tudo construído, já deixei as imagens prontas, mas se nós fôssemos traçando as retas, fazendo as comparações dos ângulos, a gente chegaria na mesma conclusão. Percebam que é algo muito simples, porém, é muito bem feito, é muito bem construído, porque a base disso daí é justamente a geometria euclidiana, é a geometria que tem por base o esquema axiomático da matemática. Então, a base da matemática, que são os axiomas e as conclusões lógicas desses axiomas, a gente utiliza aqui nessa demonstração tranquilamente, sem recorrer à álgebra, por exemplo, que é justamente o x, y, z, utilizando apenas geometria, como era estudado antigamente. Tá bom? Espero que tenham gostado. Deem like aí no vídeo se gostaram. Comentem qualquer dúvida que tiverem, compartilhem com os amigos, quem tem a curiosidade de entender como era a matemática antigamente, ou até da onde que surgiu o Teorema de Pitágoras, porque essa é uma pergunta válida, da onde surgem as coisas dentro da matemática. Sempre tem uma origem, nada é por acaso, nada é solto, nada é simplesmente jogado, sempre tem algum motivo dentro da matemática. Então compartilhem aí para que as pessoas conheçam e deem sugestões de aulas ou temas que vocês queiram saber. Tá bom? Nos vemos na próxima aula. Até!